comemoração 213 Felipe. O que isso quer dizer? Que o Felipe, aluno da mentoria CCI da turma 213, vai chegar aqui para a gente conversar, para eu fazer uma entrevista com ele, para a gente comemorar que ele passou de estágio. Ele vai contar como é que foi essa mudança de estágio, o que ele consegue fazer com o inglês nesse 1 mês e meio que ele está estudando no CCI. Então, só aguardar ele chegar aqui para ele me mandar a notificação e a gente entrar ao vivo para essa conversa. Então, vamos lá. Beleza, chegou. Let's go live. Bacana. E aí, Felipe? E aí, tio, tudo bom? Tudo bom? Posso avisar a turma? Pode. Esse negócio para Tá pagar bom. mico, a gente paga mico online, né? Então deixa eu mandar aqui na 213. Let's go. Seguinte, você já sabe como é que funciona mais ou menos, né? Você já assistiu algumas lives de Eita, comemoração. o que que eu fiz aqui? Aham. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou te entrevistar. Então, eu entrevisto quem consegue passar da barreira de cada estágio. Então, quem consegue ultrapassar a barreira da conclusão do estágio, eu faço questão de conversar aqui ao vivo. E é o seguinte, só que para a gente poder continuar essa conversa, eu preciso te perguntar. Felipe, você concluiu o estágio 1 do CCI de verdade? De verdade. Eu até falei com a Débora, eu passei algumas semanas offline, mas quando eu voltei eu estava fazendo em torno de 3 a 4 horas dedicado para poder pegar o ritmo e entrar no inglês, né? E aí como a faculdade havia voltado, eu falei assim, mas como eu estou fazendo online, eu falei assim, não, vamos deixar as aulas da faculdade online, porque depois eu pego e recupero. E aí eu foquei bastante na recuperação mesmo do tempo que eu havia perdido, né? Até quase a mulher me bota para fora aqui, porque a dedicação estava única e exclusivamente para o inglês, sabe? Foco é o Caramba! inglês e a mulher falou assim, ó, e aí, vamos sair, vamos passear. Eu falei assim, não, calma aí. Assim que eu concluir aqui, a gente faz qualquer coisa, né? E aí eu tava até... eu vou malhar por volta de 8h30 até as 11h30 eu estava direto focando para poder recuperar ali aquele tempo, né? Eu falo que agora que normalizou, eu estou mantendo 1 hora. Mas como eu havia vamos dizer assim, me atrasado, falei assim, não, vamos fazer o seguinte, o foco é que cada dia corresponda a 1 hora, mas eu vou ficar fazendo. Aí hoje eu comprei um outro caderno dedicado para o curso de inglês e eu estou passando tudo a limpo todas as aulas, os vocabulário lip, para poder falar assim, não, calma aí, eu preciso dar mais uma fixada, né? Dar uma melhorada assim naquela questãozinha, às vezes até para recordar. E ter um caderno único, porque eu escrevia num pedacinho de papel, escrevia numa folha. Aí eu tava tipo uma pasta com um monte de papelzinho solto. Falei, não, vou botar um caderno para isso, que aí fica bem mais organizado. Aí foi, assim, bem legal até agora. E sempre que eu posso agora eu tento assistir, até o meu Netflix já tá full time no inglês. Lógico que não dá para Show. entender tudo, mas a gente vai do jeito assim, uma coisa ou outra a gente já consegue entender ouvindo. Falei assim, opa, essa parte eu não entendi não, vamos ver lá na legenda, porque às vezes eu tento ficar evitando de ler legenda, que é para poder ficar só pelo áudio. Aí, querendo ou não, eu acho que eu tenho aquele problema assim de... Se eu for ler, eu perco a cena. E se eu prestar atenção na cena, eu não consigo ler. Então eu fico nesse foco aí. Caraca. Eu vou ler uma coisa aqui. Eu vou ler um negócio aqui. Pergunta muito, precisa de muitas informações e fatos, tem diálogos internos profundos, se movimenta muito conversando e ao mesmo tempo conversando consigo mesmo,
tem tendência a realizar Cortou o áudio. dificuldade em ler textos ou livros em um longo período de tempo e quando conseguem estão o tempo inteiro pensando no que farão no minuto seguinte. Quando começa a prestar atenção nos sinais, está ouvindo e entendendo, mas ao mesmo tempo, seu olhar se distancia em alguns momentos. Em alguns momentos fica em silêncio durante uma conversa que exige a negociação. O que eu li aqui? Eu li o seu Vacade. Porque eu achei interessante o que você acabou de falar. Comprei um novo caderno e estou passando a limpo de novo. É porque, tipo, tá falhando um pouco o Titi. Começou Agora a tocar voltou. Mas agora voltou, tá me ouvindo? Tô sim. Beleza. Então, achei interessante o que você falou aí de comprei um caderno, estou passando a limpo, porque tem tudo a ver com o seu sistema Avacad. Você falou que é digital ali, você falou que não consegue ler ali, que presta atenção na legenda, não presta atenção no resto. Faz sentido com o sistema Avacad. Faz muito sentido. Então, não sei se foi na intuição, não sei se foi de propósito, mas é o caminho mesmo. Tipo, não é um problema. Tudo que você falou aí que seria um problema para algumas pessoas, para você é a solução. Eu achei isso interessante, demais mesmo. Não foi preciso dar nenhuma dica nem nada, você foi lá e começou a fazer por intuição as coisas aí. Muito bom, muito bom. E é o seguinte, Valeu. você já pode ser, já que você concluiu o estágio 2, você já pode ser considerado agora um aluno Shameless in the Making. Ou seja, está perdendo a vergonha. Está perdendo a tá mandando áudio, está mandando texto próprio, está participando dia de sexta-feira lá da confraternização, participa bastante ali na comunidade, manda as atividades na tribo, ou seja, está ficando sem vergonha. Isso é muito bom. É o passo prévio do estágio 2. E é o seguinte, isso aqui vai ficar salvo. Uhum. E algumas pessoas que não são do CCI provavelmente vão assistir quando chegarem no feed. E algumas pessoas que também que chegam de paraquedas, olham lá a foto, vou assistir esse negócio aqui. Aí começam a assistir. Então, conta aí para essas pessoas e para futuros alunos do CCI, pessoas que não concluíram o estágio também, teu nome, tua idade, tua profissão e de onde você é. Meu nome é Felipe, eu tenho 32 anos, nascido em Manaus e criado no interior de Minas. Eu retornei para Manaus tem 9 anos. E trabalho atualmente na área de finanças da empresa e estou tentando migrar de área, né? E um dos empecilhos maiores é a parte do inglês, né? Porque antes eu fazia engenharia civil, e aí eu meio que desencantei, trabalhei em 2 construtoras, não curti o lance de muito choque com o pedreiro, com o pintor, né? E aí eu desisti, falei, vou para elétrica. Na verdade, meu sonho de consumo era automação, né? Mas só que a automação sempre não batia com os horários do meu trabalho. Então, eu falei assim, não tem como, eu trabalho à noite. E aí eu fui para elétrica, e aí eu senti assim, poxa, tá legal, mas ainda não é minha praia. Porque eu tenho ali meus kits de robótica ali, mas é porque eu gosto muito, mas eu não gosto muito de fazer. Aí hoje eu faço análise e desenvolvimento de sistema, que é a parte que eu realmente gosto. E aí a porrada é justamente tudo em inglês. O mundo vive, vamos assim, qualquer avanço da área que eu estou querendo entrar é justamente em inglês. E aí eu senti esse impacto. Para quem está iniciando, o pessoal fala, mas não tem necessidade, mas... Falei, se é pra gente entrar na cara, é bom a gente ver exemplo lá de fora, né? Que os caras pegam tudo, são os pioneiros, a gente meio que pega as coisas ainda já um pouco mais mastigada, né? E aí eu falei assim, não, de lá pra cá eu tô aí uns 2 anos tentando seguir a faculdade e eu falei assim, não, agora a oportunidade é essa, né? Acabou que apareceu na minha time, nos meus stories ali, cantando na frente do Teatro Amazônia. Eu falei, rapaz, essa ideia é legal, ó.
é esse daí que eu vou fazer o curso. Aí eu falei, olha só, ainda procurei pra mandar. Tem uns 2 amigos meus aí que eles iam entrar agora. Eu falei, mano, olha só o vídeo, olha o que o cara canta aqui, mano. Isso daqui é pra vocês verem como é que é. E é natural, é daqui de Manaus mesmo. Foi muito engraçado. Quer dizer que você me conheceu dançando boi na frente do teatro. Não, foi aquela que você cantou agora, você fazendo propaganda do curso? Você Ah, faz. lá na frente do Teatro Amazonas cantando sobre o tradutor. Isso, aí eu falei assim, caraca, bicho, é muito. Aí, tipo, falava, parecia que dava dentro do olho. Eu falei, putz, Guilherme, é isso daí mesmo. Aí você vai para um canto, eu fui ano retrasado para Buenos Aires, e aí, tipo, a gente risca, né, aquele portunhol, mas você vê como é que o cara fala assim, nossa, esse cara não entende o que eu tô falando, tá pedindo para me falar devagar. Eu falei, não vou lá para fora, eu não vou passar essa dificuldade, eu vou aprender a falar logo, que é para poder eu ir tranquilo. Entendeu? Então, Mas bem isso. no portunhol já foi um pouquinho complicado, não tem que deixar acontecer isso em inglês, legal. Você Não, é. foi logo cortar o mal pela raiz. Muito bom. E assim, me conta então tua jornada. Eu sei da jornada mais ou menos da faculdade, ali, os 2 anos tentando, a troca de civil, depois para elétrica, depois a área da automação que tem mais a ver com o que você gosta, e mesmo não sendo automação, né, mas mais específico do que você gosta. Então, eu sei da parte acadêmica. Agora, da parte do inglês. Me conta então a jornada antes de me conhecer, antes do ICCI. Tá, eu havia feito curso de inglês na época no colégio, era até, na época, tive, assim, a oportunidade de conhecer assim, alguns professores até bem legais. Na época eu passei como se fosse na Cefet daqui, mas lá eu passei aqui e fui embora para Minas, e aí lá o ensino é um pouco mais puxado. Lá, quando eu entrei, eles já não estavam mais no verbo to be, eles já estavam ali, tinha conversação, eu ficava boiando, né, porque não conseguia pegar. Mas eu tive a oportunidade, assim, de riscar, até um pouco, assim, de entender um contexto outro de umas frases, mas na época era muito corrido, e aí eu precisei começar a trabalhar logo cedo e acabei não seguindo, não dando tanta ênfase no curso. Aqui, quando eu voltei para Manaus, eu fiz um curso, um semestre ali na SBAN, acho que é SBAN. Foi legal, porém era aquele curso assim, exaustivamente gramática. Quase a gente não tinha pronúncia e era uma coisa, eu falei assim, caramba, é ruim de entender esse negócio aqui, porque eu não gosto de português, então aquele que te obriga, o sujeito não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei assim, nossa, se não entrava português na cabeça, agora quem dirá um outro idioma que aí muda tudo, que a ordem da escrita é diferente. Eu falei, pronto, agora lascou, não aprendi no português, agora que não vou aprender no inglês mesmo. E assim, foram as duas assim, contato direto com o inglês foi na época do colégio e na época desse curso que eu fiz aí uns 8 anos atrás. E de lá para cá só mesmo jogando, acessando uma plataforma ou outra que tinha alguma coisa em inglês, mas hoje, putz, hoje eu já consigo assistir alguns vídeos. Tava até o primeiro vídeo que eu mandei lá lá na trilha, falando assim da minha Smart, né? E aí eu falei assim, caramba, eu já consegui entender o que o cara falou, uns 40%. Falei, nossa, já tô no lucro. Porque a gente vê que certas áreas têm questão ali de muito termo, não sei se é termo técnico ou é gíria daquele grupo, né? E eu falei assim, caramba, falei assim, falta uma coisinha ou outra, daqui a pouco eu já tô entendendo 100%, já vou poder assistir. Até falei com a minha esposa, falei assim, ó, vamos logo, inicia logo, porque depois eu não vou falar contigo mais em português, não. Muito bom. Show de bola, show de bola. E beleza. Você falou mais ou menos como você me conheceu, né? Apareceu nos seus stories, o vídeo cantando sobre o tradutor lá na frente do Teatro Amazonas. Uhum. E como é que foi que você participou do Manaus Bilíngue? Como é que foi aquela semana que você participou? Você conseguiu assistir todas as aulas?
Você acreditou que você conseguiria sozinho? Como é que foi? Então, eu fiz a inscrição lá daquele que a gente recebia um e-mail informando, contando, e eu assisti um único vídeo explicando como que funcionava, qual que era a ideia da plataforma, qual era a ideia do curso. Eu falei assim, nossa, eu quero fazer, né? Só que aí eu falei assim, poxa, mas como é que será que é a forma? Porque lá no coisa não falava do valor do curso, porque o Aham. valor do curso eu só recebi no e-mail. Aí eu falei assim, bem, eu vou esperar chegar e vou dar o pontapé para iniciar. Aí eu até achei engraçado que depois que todo mundo já estava ali aquela primeiro dia do Zoom, todo mundo se apresentando, e aí eu fiquei na sala eu esqueci o nome dele, deixa eu até pegar aqui no grupo, mas é que ele está escrito aqui como Viking, eu esqueço o nome dele. O Will? Will, eu fiquei conversando com o Will, e ele falou assim, cara, eu pedi ajuda, eu fiz isso, eu falei, cara, se eu te falar o hilário que foi, porque tipo, eu falei assim, pô, também não vou fazer agora, cara, tô enrolado, tava pagando um preju que eu tinha quebrado o carro, eu falei, nossa, não vou fazer isso agora. Aí minha esposa falou assim, mas por que você não bota lá o crédito no cartão do Inter e faz o curso? Eu falei, rapaz, vou enfiar as caras. Eu falei, vou enfiar as caras, porque depois, falei assim, ó, o investimento é um investimento significativo, mas eu falei assim, perto de que eu já vi as outras pessoas que eu conheço que fizeram nas escolas tradicionais, vamos dizer assim, fizeram e hoje, tipo assim, tem gente que está fazendo, tem 2 anos, e não entende nem um pouco do que eu já estou entendendo. Eu falei assim, poxa, cara, aí eu até passei, tem um amigo meu do trabalho, eu falei assim, cara, assiste, dá uma olhadinha na plataforma, dá uma olhadinha nesses vídeos aqui e vê se de repente não é mais interessante tu aprender a falar e aos poucos você aprender a entender o que você está escrevendo. Aí pronto, sabe? Foi bem essa pegada assim, eu falei assim, eu vou fazer essa. Eu sempre gostei desse quesito de arriscar. Falei assim, não, vou acreditar, porque de tudo, todas as vezes que eu fiz, eu não sei como é que é o termo, mas a maior parte é o esforço que eu vou aplicar naquilo que se vai funcionar ou não. Né? A plataforma, o curso está bem feito, só que se eu não me esforçar, não vai adiantar, nem que o curso seja bom. Então, e por isso que eu falei assim, não, eu vou me esforçar, eu tenho meu horário reservado para o inglês, eu falei assim, eu vou fazer isso, e uma rotina que eu não tinha para mim, eu construí no momento que eu comecei a fazer o inglês, eu falei assim, de manhã eu simplesmente acordava, como eu trabalho à noite, eu acordava 9 horas, 9h30, 10 horas, almoçava e ia para o trabalho. Aí eu falei assim, não, vou começar a mudar minha rotina. Aí comecei o curso de inglês, aí a esposa falou, bora começar a malhar? Comecei a malhar, e aí agora voltou às aulas. Então, a academia, o curso de inglês, a faculdade, e aí eu vou para o trabalho e quando eu volto à noite ainda tenho que estudar um pouquinho de programação ali para poder terminar os meus cursos. Então, bem essa rotina aí. Caramba. Então, beleza. Eu tenho uma pergunta para te Ô, fazer, Vitória. um pouco mais detalhada, assim. O que que te impedia de entrar mesmo no CCI ali, naquele momento? Você falou que Na, pensou e tal, colocou crédito no Inter, mas o que que te impedia ali? Aquilo que, putz, isso não me deixa entrar. eu acho que na época, no início, foi a questão financeira por conta que eu tinha acabado de quebrar a caixa de marcha do meu carro. E, tipo assim, foi um puta prejuízo. Eu falei assim, nossa, eu já não tinha economias, então eu falei assim, caraca, e aí, será que é o momento certo para me iniciar? Ou será que eu aposto agora? Porque não achava que ele fosse o momento, né? Aí até um pouco do incentivo da minha esposa. Eu falei assim, ó, 90% das coisas que a gente tem hoje é graças a gente enfiar os pés pelas mãos e botar a coisa para andar. Porque aí ela até brincou, né? Falou, mas quem não tem dívida não tem nada. E aí foi justamente isso. Eu fiquei com receio, falei assim, olha, eu tenho um dinheiro aqui, mas eu tô com medo de o prejuízo do carro aumentar mais do que a gente está imaginando. E aí ela falou assim, ó, vamos fazer, faz. Aí eu peguei e apostei para fazer, Caraca. entendeu? E Aí foi bem isso.
A garantia que eu falei sobre influenciou alguma coisa? Sim, 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 Como foi sim. isso? Ó, uma das partes assim que eu até falei para minha esposa, eu falei assim, Miriam, eu acho que eu não li todos os e-mails que chegou na minha plataforma, porque umas coisas lá que eu falei assim, caraca, no dia do Zoom eu fiquei calado, só ouvindo, só ouvindo. Eu falei assim, nossa, ele falou que o negócio que o curso vai ficar disponível por um bom tempo, mesmo eu não conseguindo acompanhar a turma. Eu falei, então posso reprisar, posso fazer no meu ritmo. Até na época eu conversei esqueci o nome, Israel, e eu falei assim, às vezes eu acho que eu não sei se eu vou conseguir conciliar, porque estava nos primeiros dias, estava me adaptando, tanto é que o curso de inglês eu fazia à noite, logo no início. E aí Uhum. depois que eu falei assim, não, minha cabeça está mais leve de manhã, porque às vezes à noite, como eu trabalho com dinheiro, minha cabeça não estava bacana para estudar à noite. Aí eu falei assim, eu vou ter que mudar a rotina. Eu falei assim, ó, como é que fica? Ele falou assim, não, você tem esse tempo disponível, né? Você tem esse tempo todo, como foi falado no curso. E aí eu lembrava, eu falei assim, poxa, ainda tem o lance aí eu falei assim, ainda tem o lance de correr risco de uma passagem. Eu falei, rapaz, essa daí já vale todo investimento. Aí a minha esposa falou assim, vai que tu ganha. Mas assim, foi bem essa questão de eu ver você apostando ali, porque eu sei que o investimento de uma viagem não é um investimento baixo. Eu até falei para minha esposa que a gente está se programando a conhecer o Canadá já tem alguns anos e nunca aconteceu, né? Porque a gente sabe que o investimento é muito alto. E também aquela questão ali de falar assim, olha, eu asseguro para vocês que se vocês fizerem direito o curso de inglês de vocês, vocês vão obter o certificado ali agora não recordo a letra, mas acho que é B2. Não B1. sei se é B1, desculpa, B1. E eu falei assim, pô, esse daí é o mesmo índice que eu precisava para fazer na época que a gente estava olhando, né? É porque é muita equivalência, mas era o mesmo que eu precisava para fazer o mestrado na Europa. Eu falei assim, olha só, se eu fizer esse curso de inglês, eu posso tentar me habilitar a fazer o meu mestrado, porque na época que eu me formei na primeira faculdade, que eu sou formado em economia, eu queria seguir a área de docência. E aí eu falei Uhum. assim, poxa, vai que de repente eu não misture todas essas formações e faça alguma coisa mais para frente. Mas o pontapé para dar o start seria eu ter esse requisito, lá era o requisito primordial, né, que eu não tinha, que era o curso de inglês. E eu falei assim, ó, então se o cara se assegura que ele tem, que vai ter isso, que é essa informação, né, tô garantido, eu tô tranquilo. Entendeu? Porque é o nome. Primeiro, a gente fala assim, né? Que o pessoal pode não pensar dessa forma, mas você bota a sua cara, o seu nome no jogo. Você tá ali e fala assim, ó, eu garanto que se você seguir os passos que eu tô te orientando, você vai obter isso. E ainda tinha ali aquela, você falou, né? Falei assim, ó, quem sentir dificuldade ainda tem ali uma questão de mentoria para poder te proporcionar o melhor desenvolvimento. Eu falei, pô, é muito recurso disponível. Eu falei assim, não, então não é, assim, é a minha oportunidade agora. Eu falei assim, quando eu comecei a ouvir os benefícios que havia dentro do pacote, eu falei assim, não, é bem isso daí que eu tô querendo. Entendeu? Alguém que se coloque no risco junto comigo. Entendeu? Entendi. Caramba, bom. Tem um youtuber que fala muito isso, que é o Primo Rico. Ele usa uma expressão chamada skin in the game. É tipo, é ter a pele em jogo, a tradução, né? É você colocar a cara a tapa. Tipo, eu não Uhum. uso esse tipo de expressão porque pra mim é o natural para os meus. É como se fosse filho, sabe? Tipo, pro meu filho eu me arrisco. De boa, entendeu? Se for Uhum. pra. Se ele estiver no meio da rua e tá vindo um caminhão, eu vou correr na frente do caminhão, vou salvar ele. Não sei o que vai acontecer comigo, mas o objetivo é salvá-lo. E para os alunos de Manaus e agora também para o norte, estou começando a focar um pouquinho em outros estados do norte. É a mesma coisa. É tipo, cara, vale a pena se arriscar. Vale a pena. Não é qualquer pessoa. Eu não estou me arriscando por qualquer pessoa. Eu estou me arriscando pelo Felipe aqui. Então vale a pena. É tipo isso. Como se fosse um filho que não é de sangue. É um filho por opção. E até é bacana, porque é um filho por opção, cara, que eu escolhi.
E beleza. Então, você foi lá e se arriscou. E tirando isso, por que que você decidiu confiar em mim? Tirando a parte de eu colocar minha cara a tapa ali. Assim, Caio, eu tava à procura há algum tempo de começar o inglês definitivo para mim e nunca assim, casava a oportunidade com o momento, sabe? E como foi o lance do carro, eu falei assim, bem, não é o momento, mas a oportunidade é, surgiu. Mas eu acho que o lance de apostar dentro do curso foi a questão de eu ver que juntava um pouco dentro do que eu queria. Quando você falou assim, olha, a gente está desenvolvendo uma plataforma que vai ter isso. Eu falei assim, pô, cara, eu gosto desse negócio porque é a área que eu tô querendo seguir. E aí, tipo, toda vez que o desenvolvedor bota um recurso a mais, eu pô, vou lá, deixa eu inspecionar aqui, aperta F12, olha como é que esse cara fez isso. Então eu meio que gostei, falei, porque estava acostumado, até alguns cursos dos quais eu fiz por Zoom. Então, tipo, não ficava nem gravado. Acabou, tchau. E aí eu falei assim, caraca. Aí eu falei assim, vou fazer essa aposta, porque foi uma coisa legal, sabe? De você botar essa proposta. Mas a aposta maior mesmo, assim, de ter arriscado é que eu queria até botar uma meta para mim, que começasse o ano de 2022 já arriscando ali aquele inglês, falando, entendendo o máximo que eu pudesse. Até quando eu estou indo para o trabalho, eu tento ficar ouvindo alguns podcasts para poder exercitar um pouquinho mais a audição. E, e a minha esposa, às vezes, ela não entende não entendendo, né? Mas é porque o tempo que a gente tem, quando depois a gente começa a trabalhar, já se encurta um pouco, né? Eu trabalho a partir de meio-dia, só tem horário para entrar, não tem horário para sair, exato. E aí, assim, eu tô aplicando, fala que tempo é dinheiro, né? Eu tô aplicando dinheiro, literalmente, investindo em mim, né? Eu falei assim, ó, esse tempo que eu gastava dormindo, brincando, ou coisa do tipo, eu falei assim, ó, eu preciso fazer aquela história do o meu corpo é um templo, eu preciso cultivar algo bom em mim. E esse algo bom que eu estou tentando cultivar era a oportunidade de ficar aquela história assim, né, bilíngue, mas não pro espanhol, mas porque minha família a maior parte da minha família morava em Tabatinga, então a maioria fala em espanhol, né? Eu falei, não, espanhol não. Espanhol já tem minha família toda, eu quero falar um negócio diferente. Ou era inglês ou era um negócio daqueles que era estilo alemão. Era uma dessas duas línguas que eu queria aprender. E aí eu falei assim, inglês vai me proporcionar algumas outras oportunidades das quais eu perdi. Eu perdi, por exemplo, um estágio na BIC, quando eu estava fazendo economia. Um dos requisitos lá, que na verdade era eliminatório, era o inglês, precisava estar ali intermediário. Eu falei assim, cara, eu não sei nem o que é o intermediário do inglês, porque cada hora é uma coisa, mas eu acreditava que era saber entender e falar ali para poder uma coisa ou outra participar de uma reunião ou até traduzir um manual, coisa do tipo. E eu falei assim, poxa, eu já perdi algumas oportunidades por conta desse inglês. Eu falei, será que não é o momento? E aí eu falava assim, mas você não prefere presencial? Eu falei, cara, presencial, se eu tivesse esse tempo disponível, eu até arriscaria. Só que eu falei assim, pô, tem o deslocamento, tem a questão ali, querendo ou não, um puto investimento no material, porque o material do curso de inglês é caro e é obrigatório. Até falei uma vez brincando que você faz de manhã, eu faço à noite, a gente usa o mesmo material. Aí a gente foi perguntar isso no curso, eu falei assim, não pode, não sei o que. Eu falei, mas não vamos estar na mesma turma. Não, mas aí ela vai escrever, ela é obrigada a escrever no caderno. Eu falei, rapaz, ninguém é obrigado a fazer nada, filho. Aqui no mundo tudo é opcional. Mas aí eu notei que tem certos empecilhos, porque, querendo ou não, era parte do recurso dele, do retorno deles. E eu falei assim, nossa, e agora? Eu falei, não, eu preciso de algo que seja adaptável ao meu cotidiano, à minha rotina. E aí foi quando
veio aquela questão que tu falou, ó, é plataforma, vai ficar disponível, você vai poder fazer a hora que você quiser. Eu falei, pronto. Isso daí, ainda mais quando você pegou e falou assim, gente, você não precisa ser o cara que faz 10 horas por dia. Vira o atirador de 1 em 1 hora. Todo dia 1 hora, todo dia 1 hora. Sua mira vai ficar perfeita. Você vai ficar bom. Eu falei, então tá bom. Aí eu falei assim, eu me senti até um pouquinho angustiado. Falei, pô, mas eu fiz aí, eu estudei das últimas 2, 3 semanas, eu estudei 3 a 4, até 5 horas por dia, principalmente nos sábados e domingos. Falei assim, não, sábado vai ser dedicado, por quê? Porque eu preciso me recuperar, não é pelo fato de acompanhar a turma, mas era pelo fato de eu estar assim, ó, eu falei assim, eu tô me dedicando. Um período que eu perdi, eu vou abdicar de diversão, de outras coisas que eu tenho que fazer aqui e agora. Por quê? Porque na época que era para me fazer, eu não fiz. É como se fosse um castigo. Eu falei assim, não, eu vou fazer porque eu estou me punindo pelo fato de não ter feito. Porque o certo era, eu estou viajando, beleza, mas calma aí. Eu não consigo, porque lá é horrível. Lá a gente ficou sem internet alguns dias, mas aí no hotel não tinha, coisa e tal. Aí, tipo, parecia que juntou a fome com a vontade de comer, de preguiça. Eu falei, não, deixa que eu fazer quando eu voltar. E eu falei assim, não, agora eu estou dedicando exclusivamente a mim, e aí quando recuperar, eu vou ficar tranquilo. Eu volto aqui ali para 1 hora e fico tranquilo. Acompanho a turma, converso, eu até brinco com algumas pessoas, falei, pô, tô atrasado 3 semanas. Eu falei, que é isso, 3 semanas dá de letra. Tira só os fins de semana pra você fazer que você recupera. Por quê? Porque é uma coisa, você fala, tem muita gente hoje que passou dos 18, a gente começa a construir família, tem filho, tem marido, tem esposa, e aí fala assim, não vai ter tempo. Eu falei, não, você cria tempo. Você tem que criar, porque senão a gente não vai para lugar algum, né? É bem isso. Eu quis me dar a oportunidade de alcançar ali um patamar do qual eu não... Era como se fosse uma distância muito grande. E o CCI me deu essa oportunidade de alcançar. Entendeu? Entendi. Okay. E já que a gente está falando de CCI, o que você mais gostou até agora? Dentro desse mês e meio, 2 meses? Eu curti demais. Primeira coisa, eu sempre notei, assim, todas as coisas das quais eu participei, a gente não tinha um grupo. Até na própria faculdade, o grupo da faculdade, como era muita gente ali com pouco tempo fazendo, a comunicação era bem estreita. Cara, no grupo a gente conversa tudo quanto é coisa. Até um dia desses eu estava conversando com o Will, eu falei assim, cara, é legal você falar até do seu cotidiano, para você criar algumas conexões para até para o inglês fluir, né? Eu falo que eu gostei de ter esse apoio, assim, né? Até ver que todo mundo está no mesmo objetivo. Porque eu quando fiz lá o curso de inglês na SBAN, tipo assim, eu ficava assistindo, e tinha gente que já falava, tinha gente que já estava escrevendo, e eu ali, tipo, acho que eu sou o peixe fora d'água. E aí é bem isso, sabe? Falei, poxa, eu tenho as pessoas que podem, por exemplo, até a teacher Debbie chegou aí e falou assim, mas é bem isso. Eu mandava os áudios para ela falou assim, olha, tá bom, você quer mandar de novo? Eu falei, quero, porque enquanto não tiver bom o suficiente, não vai ficar. Para mim, se não tiver liberando 100%, não valeu, porque eu sei que a gente tem certos vícios da linguagem do português e aquele negócio de falar inglês, às vezes você enrola a língua, mastiga um pouco ela para um lado, mastiga ela para o outro, para poder sair a pronúncia. Aí até eu ficava botando aqui no computador, parecia um robozinho, ela falando que era para poder eu entender. Eu falei assim, não, tá aqui, é esse dobrar da língua aqui que eu não estou fazendo. Aí às vezes escrevia meio que fonema para poder ver se a palavra saía. Eu falei, caraca, não saía. Aí passava aqui umas 2 horas, tá fazendo? Eu falei, estou tentando pronunciar uma palavra aqui que tá difícil de pronunciar. E aí eu voltava, rabiscava, voltava pro Google Tradutor. Eu falei, caraca, mano, você botar na ponta do lápis a quantidade de recurso que vocês proporcionaram, a plataforma, o áudio ali, slow motion, né?
que era o Super Tartaruga e o Tartaruga. Eu falei assim, nossa, às vezes eu ia pro trabalho quando eu não tava. O primeiro vídeo ali, Beverage, eu ia escutando, voltava escutando. Eu falei, nossa, cara, esse negócio não vai sair. E eu preocupado, eu falei, faz o seguinte, vou gravar o áudio, vão me corrigir, e aí eu vou ver como é que pronuncia esse troço. Porque às vezes a gente ouvia, mas a língua parecia que eu não queria. Você sabe fazer, mas a língua não obedece. Eu falei, não, mano, tem uma coisa de errado. Eu já treinava, olha, você vai se movimentar para cima, dobrar, e chegava na hora de pronunciar errado. Eu falei, tá de sacanagem, tá muito ruim esse negócio aqui. Aí foi. Eu falei, agora saiu. Aí, desse eu tava ouvindo a Tetia me parabenizando, né? Aí minha esposa, quem é? Eu falei assim, é a professora, ó. Aí ela falou assim, nossa, ela tá te parabenizando pelo inglês. Eu falei assim, é. Aí eu falei, graças a Deus, depois de 25 áudios enviados e 200 gravados, um saiu que prestando, né? Aí ela falou assim, você tá de sacanagem. Eu falei, peguei e mostrei aqui, porque eu gravo no computador também. Tá aqui, ó, tem 60 gravado aqui. Aí, só que nos 60, a metade eu errava uma palavra e voltava o áudio todinho. Eu falei, essa palavra nem precisava estar aqui, podia ter dado só um espaço, dava uma respirada. E aí, uma outra coisa assim que eu achei muito legal que a Deb falou, é que eu tenho dificuldade, eu leio o texto como se fosse dissertação. Isso. Mesmo se tem perguntas, se tem... E aí ela falou assim, Felipe, tu tem que... Lembra daquele negócio de diálogo? Às vezes tu entona um pouquinho mais alto para tu, tipo... Ficar, entendeu? Tipo, para simbolizar que você tá tendo uma conversa. E não tu tá lendo um texto de trabalho ou coisa do tipo. E aí eu falei assim, pô, vou ter que bater nisso daí. Aí eu fico assistindo aqueles stand-up americanos. Aí eu falei, meu Deus, eu já não entendo nada. Esses caras estão fazendo os negócios com os braços e não se gesticula. Eu não sei se ele tá tentando ser mais engraçado, mas eu falei, nossa, é difícil, a gente não consegue nem rir. Às vezes a gente ri porque ouve os outros rindo. Eu falei, meu Deus, eu tô igual um palhaço, não entendendo nada aqui esse negócio. E a gente vai levando. Mas eu achei, assim, maravilhoso ter uma plataforma com um retorno de uma pessoa me acompanhando ali que parece único exclusivamente para mim, né? Que eu até falei assim, olha, caramba, ela me dá o retorno individual. Porque eu não curto muito tipo de professor que... Felipe, sabe onde tu errou? Na frente da turma inteira. Porque eu já tive esse problema dentro do trabalho, né? Às vezes eu trabalho numa empresa que o meu gestor tinha... Parece que a necessidade interna dele era de expor os erros dos seus subordinados. Eu falei assim, pô, não é legal. Às vezes uma coisa ou outra, porque quando é ensino, até dá para entender você ser corrigido na frente da tua turma, porque às vezes pode ser o erro de outra pessoa. Mas eu sempre tive esse receio, porque a forma que você corrige pode ser uma coisa mais amena ou pode ser uma coisa um pouco mais, até um pouco estúpida, né? E aí eu falei assim, quando eu vi que lá na hora do suporte, eu falei, cara, só é comigo, não tem mais ninguém. Eu falei, não... Falei, estou sendo corrigido direto, ninguém está vendo os meus erros. Aí eu falei assim, ou seja, para a turma, os nossos áudios, as nossas mensagens é 100%, a gente está ali no top dos top, né? Top student, né? E aí foi muito, muito, muito legal. Aí eu falei assim, caraca, acho que a Débora deve ter enjoado de mim, que eu falava, como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí, tá bom? Aí eu falei assim, eu até fui... Domingo, acho que foi domingo, eu falei, já tô nervoso hoje, sabendo que o negócio, eu tava tão nervoso que ontem eu havia me preparado, tinha deixado tudo organizado, aí depois que eu fui ler lá, ela falou assim, dia 24, eu falei, que dia é hoje? Eu falei, dia 23, eu falei, meu Deus do céu, a ansiedade já tá aqui na goela já, falei, tanto é que eu mandei mensagem pra ela, era 8 e pouco, eu falei assim, Deb, ainda vai ter live hoje, que era pra da ansiedade batendo. É bem isso. Que legal, que legal. E você falou sobre a sua rotina, eu ia te perguntar sobre a rotina, mas você já falou.
Eu queria que tu desse tua visão. Tá bom, vamos lá. Fazer um negócio um pouquinho diferente. É, eu fiz engenharia de controle e automação, né? Então, eu tinha matérias que era tipo matéria de automação, matéria de linguagem de programação, a linguagem de programação um, linguagem de programação 2. Inclusive, quando eu fiz marketing, eu peguei linguagem de programação um e substituí por informática. Quase não consegui, que era totalmente diferente a grade. Mas, pô, por que eu preciso fazer informática? Eu fiz LP na UEA. Não tem como substituir? Pô, cara, não tem, porque é totalmente diferente a grade. Caraca, se eu consigo programar, eu não consigo mexer no computador. Mexer no A computador. coordenadora, de tanta gente pensar que a coordenadora, ela aceitou. Então, eu não prossegui na engenharia, né? Mas até hoje em dia tem muita coisa que me ajuda, que foi lá da engenharia que eu aprendi. Por exemplo, o GPS. Então, a ideia do GPS, por exemplo, preciso criar um sistema de gamificação que não pune o aluno. Um sistema de gamificação que o aluno meio que vira um jogo o cronograma dele, porque a maior dificuldade é o tempo e a disciplina. Então tem que ser alguma coisa que ajuda com a disciplina, mas que não tenha punição, mas que seja um jogo divertido de ser jogado ali, que, caraca, eu quero ficar na cor tal. Não, mas como é que eu vou fazer isso? Aí eu lembrei da minha época de engenharia. Tá, se eu tenho a lógica, eu só preciso programar na linguagem específica. Qual que vai ser a linguagem que eu vou utilizar? Ah, eu vou utilizar o Google Sheets. Vou usar a planilha do Google. Será que é possível fazer o que eu quero fazer? Cara, vamos ver. Se eu já tinha na minha mente o que, que eu ia fazer. Mas aí eu abri a planilha, não sabia como fazer. Mas eu olhei ali, tá, o que, que eu tenho disponível aqui? Formatação condicional, eu tenho disponível aqui as células, eu tenho disponível as fórmulas, tá, vou descobrir. Primeiro eu vou fazer na minha mente. Cara, eu bati cabeça assim umas 3 semanas pensando o que seria. Fiz reunião com a Débora no final do ano, no Natal, estava fazendo reunião com ela, conversando sobre o GPS. Minha esposa também junto, que ela é mais visual, assim, eu queria a ideia dela. Aí só sei que quando tava para abrir a turma de janeiro, assim, uma semana antes, agora eu já sei o que fazer. Aí eu abri o Excel ali do Google e comecei a fazer a formatação ali. De maneira arcaica ainda, né? Eu fiz cada data individualmente. Eu fiz cada célula individualmente, cada data. Eu fazia assim, a data, se a data é igual ao anterior, pinta a célula de azul. Uhum. Individualmente, cada dia do curso. O curso inteiro. Inteiro. Os 5 primeiros meses ali dos 3 estágios. Aí, cada célula. Se a data é até mais 3, pinta de verde. Só que cada célula. Ou seja, quantas? Sei lá, mais de 150. 150 e tinha 154. Manualmente. Caraca, isso consumia um tempo gigantesco. Aí quando eu fui abrir a outra turma, eu pensei, eu não posso ter mais de 15 alunos, não. Se eu tiver mais de 15, eu tô lascado. Porque eu vou ter que passar semanas e semanas e semanas editando planilha. Aí quando foi um dia antes de abrir a turma, eu pensei numa coisa, caramba, não existe uma forma de eu pegar uma única fórmula e deixar para todas as células? Aí eu fiquei batendo cabeça, assim, um final de semana antes de abrir a turma. Aí quando foi assim na sexta-noite, eu já sei. Eu consigo criar uma fórmula baseada na data atual. Pronto. Aí eu fui tentar fazer, não deu certo. Aí eu, caramba, não é na data atual. Já sei. Vai ser a referência de uma outra célula. Então eu coloco as datas do curso inteiro. E aí, quando o aluno colocar a data, já vai pintar sozinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer para um curso inteiro. Eu consegui. Meu Deus do céu, isso vai me poupar um tempo gigantesco. Aí eu fiz só as datas da turma de março, os 5 meses, e lancei as planilhas. Mas eu ainda precisava editar planilha por planilha. Toda vez que eu passava de um estágio para o outro, eu ia lá individualmente em cada planilha de cada aluno, acrescentava o novo estágio. Ainda tinha aquilo de um aluno não poder digitar em lugares diferentes. Eu bloqueava para cada aluno para ele. As células, né? Deixava só aquele campo para ele botar. Aí o cara
Não dá, cara, não dá. Eu não vou conseguir ter mais de 15 alunos por cada turma. Eu não vou conseguir ajudar muita gente, não, desse jeito. Aí, do nada, apareceu um desenvolvedor que eu falei pra ele, cara, eu tenho mais ideias aqui. Aí ele falou pra mim, cara, é só você me falar a ideia que praticamente tudo é possível de desenvolver. Sério? Ele, sério? Sério, de verdade mesmo, porque eu tenho umas coisas assim que não existem. Aí ele, se existe na sua cabeça, pode existir ali na programação. Pode ser complexo? Pode até ser, mas é possível. E eu gosto disso, porque todo mundo que me pede para fazer alguma coisa é algo mais padrão. Então é fácil, eu faço em uma semana. Então, dependendo do que eu pedir, eu posso fazer uma semana, ou duas, ou três. Aí eu mostrei para ele o GPS. Ele falou, eu lembro da frase que ele falou para mim: você nunca mais vai precisar entrar em planilha, Caio. Caraca, mano, eu quero chegar nesse nível aí. Então, aí ele começou a pensar na lógica de como ele faria. Ele passou um mês só desenvolvendo uma plataforma base para Uhum. aceitar o que era o GPS. Só que agora tá redondinho, cara. Eu acrescento as datas de cada turma, só isso. E já pinta automaticamente para cada aluno e fica atrelado à aula do curso e entra no mouse e já vai direto para a aula. Tá um negócio surreal, assim. Se alguém quiser copiar o GPS, vai ser difícil. Mesmo apertando F12, mesmo dando o Não, código. porque a parte assim, né? A parte da inteligência do código, ela não fica à vista. A gente até porque o raciocínio é delicado, né? Você fala que é F12 porque às vezes, para mim, a parte mais difícil, até é engraçado, mas para mim a parte mais difícil é a visual. Porque eu olho assim e falei, cara, que diacho, como é que esse cara conseguiu colocar esses elementos tudo num lugar só? E eu tenho essa dificuldade, porque eu sou péssimo em tudo que é coisa desenhar, a coordenação motora é abaixo de zero. E aí eu fico olhando e falei, pô, mas esse cara fez isso. Aí eu aperto F12 para poder entender. E como eu comecei falando assim, início de faculdade, a gente pega muita porrada só naquelas matérias bem básica, né? A gente, tipo, cara, é quase, meu irmão, tu vai entender o que que é sistema de segurança, você vai entender o que que é informática. Eu falei, pô, isso é um saco. Aí quando você começa a ver as matérias de linguagem de programação, eu falei, porra, agora é as delicinhas. Tomei umas pedreiras chata pra caramba, que eu quase desmotivo o cara a fazer o curso. Aí eu fico vendo ele fazer, eu falei assim, poxa, o cara estiliza tão bacana, faz tudo tão direitinho, mas o GPS é um negócio realmente complicado. Lá no trabalho eu tenho uma coisa similar para recebimento de carga, mas como lá a gente assim, é um pouco mais bloqueado por conta dessas questões de invasão e tudo mais, o meu gestor não deixa a gente fazer muita coisa, mas é uma dos projetos que eu tenho, é de corrigir uma coisa ou outra lá dentro da empresa. Forma de organizar as cargas, forma de agendar as entregas dos nossos fornecedores. E o nosso lá é bem daquela forma que você fazia. Eu falei, se tá dentro, beleza, você paga, como o pagamento do frete condiz que tem aquela questão de atrasos ou não, até mesmo para a gente solicitar adição de prazo nos boletos, a gente ia falar assim, opa, tá amarelo. Eu falei assim, ó, tem que falar para o fornecedor que o produto chegou, a carga chegou em atraso, ele tem que me dar mais 3 dias de prazo para poder dar o prazo que a gente compra, que é 30 dias para pagamento, ou é 20 dias. E aí o nosso lá é em Excel. Mas eu falei assim, quando eu olhei, eu falei assim, nossa, se eu boto esse negócio daqui, o povo lá do recebimento ia surtar. O pessoal ia ficar louco. Eu falei, pô, Felipe, tu adiantou nessa vida. Porque aí depois você bota só um botãozinho de imprimir, você já tem a produtividade dos caras tudinho. Eu falei, isso daí é muito, muito delícia. Você botar as datas, aí eu achei bacana. Você abriu a aula, começou a assistir, quando tá ali nos últimos 5 segundos, já tá concluído. Você nem precisa marcar concluído. Eu falei, cara, isso daqui como eu tô aprendendo, eu falei assim, nossa, isso daqui deve ser muito chato de fazer, cara. Aí eu vou olhar, eu falei, pô, como é que esse cara fez isso? Mas é muito legal, porque a gente entende a lógica, mas eu ainda não tenho o domínio da linguagem para aplicar a lógica. Aí às vezes eu rabisco. Eu falei, ó, se eu fizer isso desse jeito, vai ficar assim, e se eu fizer isso, vai ficar desse jeito, e eu vou botando as condicionais. Eu falei, pô, tá assim.
usando a lógica ali de programação, fica desse jeito. Agora só falta aprender a jogar no computador. Aí é bem isso mesmo. Pô, o cara falou, você nunca precisava mais mexer em planilha. Pô, o cara salvou o ano. E a próxima atualização dele vai ser assim, o que eu ainda faço manualmente agora? Coloco as datas para cada turma. Pô, mas nem se compara em mexer em planilha. Tipo, eu atrelo uma aula a uma data para cada turma. Mas Aí, desculpa, mas você fala assim, você tem que botar, eu vou abrir a turma 215, tu tem que colocar as datas de todas as aulas? isso, por enquanto. Porque eu quero ver o que tem em comum. Eu quero ver o que tem em comum em relação a todas as turmas. Por exemplo, eu quero criar um padrão de datas. Porque ainda não tem um padrão de datas. Quando eu colocar todas as aulas de todas as turmas, aí eu quero ver se alguma coisa se repete. Porque aí eu consigo criar um padrão de datas que simplesmente com um botão aperto lá, criar cronograma da turma. Ele já pula feriado, ele já pula uma data, entendeu? Entendi. Por enquanto ainda não tem isso, eu estou colocando no manual. Mas só para entender. Porque a liberação do curso é diferente da data do GPS. Tipo, o curso vai sendo liberado um pouco antes. Para quem quer fazer um pouco mais acelerado. Aí eu estou pensando nessas possibilidades. Se eu coloco atrelado a liberação das aulas do curso ao GPS, mas não é interessante porque tem gente que quer correr lá no início. Mas assim, você poderia de repente condicionar com Start, mas aí você teria que cadastrar anualmente um calendário, sabe? Teria que criar ali como se fosse, tem o calendário calendário 2021, que aí você já bota, olha, nesses dias aqui você vai pular. E aí toda vez que você fosse lançar a turma, ele já sabia o calendário que ele tá ali, e você ia colocar o seguinte, só ia dar o start lá no início da turma, olha, iniciar uma turma hoje. Aí ele já sabe, beleza, hoje é dia 24, beleza. Primeira aula lá no estágio, lá no início, vai ser dia 24. E automaticamente ele já joga, é dia 24 mais 1, mais 2, mais todas as aulas. Você condicionou sempre com o início, como se com o início da turma. E o restante das aulas não ter data fixa, elas iam ter datas baseadas no início da turma. Né? Aí ficaria melhor de você gerir, né? De você ali, de dar vamos assim, já pensou? Vou colocar assim, eu tá lançando uma turma por mês, então tu vai ter que cadastrar todas as aulas 12 vezes. E aí, se tu fizer manual, o tempo que você vai ter que dedicar ali, você vai ter que dedicar pelo menos ali uns 2, 3 dias direto, lançando aquele, vamos assim, atrelando aquele grupo de aulas ali para aquela turma. Aí no outro mês a mesma coisa, no outro mês a mesma coisa. Se tu fizeres que cada vamos assim, cada objeto desse aqui, eu tô aqui no dia 1, que o primeiro item aqui é a atividade MetaSmart. Beleza, atividade MetaSmart faz parte do dia 1. Tudo do dia 1 vai estar na data de início mais um dia. Aí dia 2, data do início, mais 2 dias. Aí ficava, tu só botava, turma 215, início, dia 24/8. Turma 216, dia 24/9. E aí você conseguia jogar ali para tudo. E aí a questão do calendário era fácil, porque você pode botar lá os dias que você não... Tipo assim, não é que seja fácil, mas você pode pedir para cadastrar o calendário de 2 anos, deixar tudo cadastradinho ali 2 anos. Aí ele já vai, você já bota, olha, esse dia, você exclui, você joga para frente. Que quem vai querer fazer o curso que nem eu, feriado ou não, eu vou fazer. Porque, pra falar a verdade, o objetivo meu é concluir o curso e falar assim, vou voltar para dar uma reprise para ver se de repente não passei com bola em alguma coisa. Para mim, por isso que eu falei, os 2 anos de curso disponível é maravilhoso. Por quê? Porque eu vou poder voltar na hora que eu sentir dificuldade ou que eu enxergar alguma coisa. Eu nem te falei, na verdade, mas fica disponível para sempre.
Enquanto eu estiver pagando o servidor, fica disponível. Olha aí, ó, Nem isso daí é sabia. top. Porque aí, o que percebe? Eu falei assim, eu tenho um problema de, assim, querendo ou não, tenho um problema de memória. E às vezes até uma forma de falar, eu falei assim, pô, não tô sabendo explicar isso daqui. E assim, a minha meta Smart é aprender mais de programação com inglês. Mas o meu sonho de consumo é chegar, é duas coisas que eu tenho dificuldade. Por exemplo, o meu TCC, quando eu fui apresentar, eu acho que eu fiz mais rápido do que uma locução de jogo de futebol de rádio. Porque eu entrei numa quinta e falei não sei o que, não sei o que. A minha orientadora, Felipe, relaxa o caramba. Quem tá aqui sou eu. Eu, primeiro que na faculdade, a gente não escolhia o tema. O tema era escolhido pra gente, né? E aí me jogaram produção de ovos e frangos no Amazonas. Aí eu falei, cara, nunca vi, nem sei quem cria galinha aqui em Manaus. Eu falei, lascou. Mas eu pesquisei, aí na hora de falar, lá na frente que eu olhei, tinha a minha orientadora, tinha o coordenador do curso, tinha mais 3 professores que eram doutor, eu fiquei olhando assim, rapaz, não vai dar. E minha esposa lá no fundinho, acenando. Ah, aí que me deixou nervoso. Engatei uma marcha assim, aí eu respirei. Aí, Felipe, isso. Falei assim, ainda bem que eles conseguiram acompanhar, né? Porque eles estão perguntando. Aí eu respondi mais tranquilo. Mas para apresentar, nossa, eu falei muito depressa. Aí o meu sonho em consumo é fazer uma palestra em inglês. Nossa, aí eu falo assim, eu vou me sentir realizado. Primeiro que estar na frente de muita gente é muito difícil. E segundo que em inglês vai ser assim, perfeito. Falei, pô, o suprassumo da minha realização, sabe? É bem isso. Então, você falou uma coisa aqui, da Meta Smart. É conseguir consumir conteúdos de programação em inglês. Mas consumir quantos por cento? Você falou que já consegue 40%. Você quer consumir Sim. quanto? E, ó, eu falei, eu botei até brinquei, falei assim, mas ó, se eu conseguir entender 80% do que ele fala e 100% do que ele tenta transmitir, porque tipo assim, a gente fala que às vezes você não precisa entender tudo que ele está falando, mas você entendeu a lógica do que ele está querendo dizer. Eu já tô satisfeito, porque para mim, muitas das coisas, até acho algumas gírias, alguns vocabulários específicos, aí eu tenho aqui um dicionário daqueles pré-histórico, mas aí às vezes eu não tô mexendo no computador, não quero sair da tela, eu puxo aqui, ele dou uma olhada, só para me saber o que significa ali a parte de origem, né? Se ele está usando no futuro ou não, dá para me entender o que ele está querendo dizer, porque, eu não sei o quê, beleza, mas a ideia é entender o objetivo que ele está querendo transmitir. Isso para mim é importante, entendeu? Show de bola. Não falta muito não, viu? Falta muito não. Deus permitir. A gente percebe que o segundo estágio, ele é bem É pesado maçante. bem mais. Tanto é que eu falei assim, até falei pra Deb, eu falei, Deb, eu vou aqui, porque ontem eu não consegui estudar, ontem eu fiquei me organizando, aí eu falei assim, caraca, bicho, deixa eu botar limpo aqui o caderno, vou aproveitar hoje, depois eu faço o dia 8, né, que seria a segunda-feira. Aí eu comecei a assistir o vídeo, migrando assim um pouco, eu gosto de programação, mas já é sensacional quem programa ainda tá fazendo um jogo. Aí hoje foi o vídeo de uma moça fazendo o Mario em JavaScript. Eu falei, cara, olha isso, bicho, é muito legal. Eu falei, caramba. E eu falei assim, o que eu fico mais impressionante é como a mulherada tá dominando tudo, cara. Eu falei, putz, eu falei assim, a maioria dos vídeos eu assisto, eu falei assim, a menina de 12 anos, uma americana, 12 anos fazendo uns jogos. Eu falei, gente, bicho, eu aqui com 30 e bordoada e dando um banho em mim, entendeu? Eu falei assim, ai... Quero chegar nesse nível aí, já tô satisfeito. Entendeu? É que ela já falava inglês. É, Ela já conseguia direto na fonte. da fonte. É bem isso que eu vejo, né? Eu vejo que se nós tivéssemos a oportunidade de aprender o inglês mais cedo, eu acho que a questão da velocidade que as coisas chegariam no Brasil seria mais rápida, né? Parte do conteúdo, eu falo assim, não é querendo desempregar quem dubla ou quem faz isso, faz aquilo, até porque, por exemplo, em inglês eu prefiro, em X-Men, Wolverine, me desculpa, mas a voz da dublagem é 1000 vezes melhor do que a do Rick Jagger. Não tem pra onde falar. Cara, a voz daquele velho é sensacional, entendeu?
Tipo assim, tem certas coisas que a gente tem que tirar chapéu, mas que eu queria assistir as coisas. Vamos assistir um filme, bora assistir legendado. Esquece a legenda, presta só atenção no filme, você tá entendendo tudo. É top. Aí a sobrinha da minha esposa, ela já fala inglês, aprendeu sozinha. Aí agora ela tá. Fomos lanchar junto, né? Falei, chama a Amanda pra gente lanchar. Aí ela tá. Falei, Felipe, eu tô aprendendo coreano. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu falei, eu tô tentando aprender inglês. Aí ela falou assim, aprende logo que é pra gente conversar. Aí eu falei, o bom de ter uma pessoa que já sabe é pra poder praticar, né? Aí por isso que eu achei legal da gente ter a turma, porque, querendo ou não, se eu não estou vivendo ali não estou tendo convívio com pessoas, ou indo para o exterior, ou tendo contato frequente com gente em inglês, mas pelo menos manda um áudio, conversa, liga, faz um network com gente do próprio curso, que é para você não perder o costume de conversar. Isso que eu achei legal. Entendeu? Show de bola. E já que a gente falou do GPS ainda agora, a questão de programação dele, agora indo para a questão do inglês, de tempo, de disciplina, como é que tu explicaria assim, para uma pessoa que não sabe nada do GPS o que ele é? Eu iria explicar o GPS como se fosse. É como se fosse tu registrar toda a tua evolução de uma forma, vamos dizer assim, é como tu falaste, é como se fosse um jogo que vai mostrar a tua evolução. E cada dia que tu consegue, tu recebe como se fosse aquele selo da professora. Assim, opa, olha, hoje tu atingiu 100%. Tu correspondeu o objetivo principal, que é fazer no dia certo. E à medida que tu fosse entregando aí atrás, igual a nota de faculdade, quem me entregar no dia tal é 10 pontos. Quem for me entregando atrasado é 1 ponto por cada dia de atraso. É mais ou menos essa a ideia. Mas a parte legal o GPS é algo que registra toda, vamos dizer assim, que você tem uma data para realizar algo, sendo isso mais no questão de trabalho. E ele vai te mostrar ali como se fosse um range de cores, se está dentro do prazo certo, se está com poucos dias de atraso, se está com um pouco mais de atraso, e se ele está realmente atrasado. Então, eu vejo o GPS dessa forma, dentro da área que eu trabalho, dentro da área que eu estou estudando, é algo que ele vai fazer o acompanhamento da minha rotina, do meu desempenho, do tempo que eu estou dedicando a ele. Seria bem isso, dedicando ao inglês. Entendeu? Entendi. E a gente conversou sobre o suporte, a gente conversou sobre o grupo, mais ou menos o que tu não conseguia fazer, o que consegue fazer, mas vamos focar nisso um pouquinho. Em relação à audição, o que você não conseguia fazer com o inglês antes do CCI e agora já está conseguindo? Essa parte é hilária. Antes, eu não sei se alguém chegou a esse nível, né? Mas antes, eu ouvia inglês. Sabe quando você, não tô entendendo porcaria nenhuma. Ignora e só lê a legenda. Era até, mas tipo, é como uma parte do que a Deb falou. Olha a entonação. Eu meio que via como o cara tá falando, se ele tava sendo bruto, ou se estava sendo calmo, amoroso, coisa do tipo, e lia. Para poder falar assim, não, ele quis ser carinhoso quando ele falou isso. Não, ele brigou com a pessoa. Mas era isso, eu ignorava o que estava sendo dito, porque eu não estava entendendo nada, eu não conseguia. Na verdade, acho que meu ouvido não conseguia absorver se ele estava falando thank you, ou sei lá, qualquer coisa que ele estava falando. Cara, não sei o que esses caras estão dizendo. Se eu vi a não ser quando era em música, né? Que em música parece que eles dão ênfase nas palavras, aí tu, opa, isso daí eu sei o que significa. Mas em filme, que tipo, tem aquelas pegadas ali muito emocionantes que você tem que ficar prestando atenção no que está acontecendo, eu raramente conseguia entender. Eu ficava prestando atenção, olhava rapidinho, olhava para a legenda, para poder
Porque eu não conseguia perceber. E hoje eu já fico assim, tipo, calma aí, eu não consegui entender. Opa, opa, isso daí eu. Aí às vezes eu não preciso olhar para a legenda. Ou seja, eu falei assim, caraca, eu já consigo, mesma velocidade que eu assistia antes, eu já consigo entender que ele está falando uma palavra. Para mim, antigamente, era só os barulhos. Blá, 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 blá. E agora eu já consigo perceber uma palavra, porque parece que antigamente eu não sabia que aquele som correspondia àquela palavra que correspondia a esse significado. E é isso daí que às vezes eu falo, se eu vou lá naquele vocabulário livre, eu falei assim, fico acompanhando. Eu falei, volta, não deu certo, não entendi. Ou vamos lá cadê, rapaz? Deixa eu até voltar aqui. Ali na gramática, dá uma olhadinha. Aí eu falei, não, faz 2 vezes, que você não entendeu, faço. Aí, por exemplo, Prat. Eu tive dificuldade porque eu faço com fone e aí às vezes eu não sou de falar alto, então eu falava, caraca, vou fazer desse jeito assim, aí eu tô escutando e tô falando, mas que se eu botar aqui eu não tô ouvindo a minha voz, aí eu tive dificuldade, aí eu peguei e assisti uma vez normal, aí eu fui, deixa eu baixar o áudio aqui, aí eu botei no celular ouvindo e tentando pronunciar, para me poder entender. Porque às vezes, como abafa bastante o fone, eu não conseguia ouvir nem se eu estava pronunciando certo. Aí eu falei, não, aí eu gravei. Caraca, meu irmão. Você é doido. As paradas pra você pagar amigo. Falei, não fiz isso não. Aí eu ficava virando para um lado, virava pro outro, tentando praticar. Eu falei, gente, parecia que eu tava dançando aqui, tentando pronunciar. E a mulher batia aqui na porta. Eu falei, calma, gente, ainda falta mais um pouquinho. Calma, que ainda falta mais um pouquinho. Eu falei, e não é grande, né? Não é bem curto, é 30 minutos. 30 minutos. Aí eu falei assim, mas o meu vídeo durou 60. Porque eu parava, falei, não, esse negócio não consegui sair, calma aí. Aí vamos lá, respira. Agora saiu. Era só parece aquele vibrar da língua, ou aquela partezinha ali que a gente precisa, sei lá, botar a língua no céu da boca ou nos dentes, que às vezes, na hora de você tentar falar o texto, a frase completa, eu já esquecia. Eu falei, não, calma aí, caramba, o que está acontecendo? Eu falei, vamos memorizar. Eu pegava, voltava um pouquinho, aí falava, eu repetia. Falava, eu repetia. Eu falei, pronto, consegui concluir. Aí eu falei, nossa senhora, foi ralado, mas saiu. É muito legal você conseguir ouvir que você não tá ali em 100%, mas chegando, já tá, como você falou, às vezes você não precisa ter o melhor. Eu falei, aí você até brincou assim, às vezes você não precisa falar tudo, mas aí depois você corrigiu, eu falei assim, não, você não precisa ter o melhor sotaque. Eu falei, realmente, eu não estou preocupado com o sotaque, eu estou querendo fazer aquele negócio, eu quero ser entendido e entender. Para mim, isso é o suficiente. Se eu entender o que a pessoa está falando, às vezes eu posso ter dificuldade, um pouquinho na hora de ouvir. E eu não tenho vergonha de pedir, pô, você pode repetir? Porque isso aconteceu na minha viagem. Em Buenos Aires eu falava, falei, nossa, você pode repetir que eu não entendi. Aí a pessoa falava um pouquinho mais devagar, falava, entendi, pô, beleza. E é que nem o primeiro café da manhã. O cara falou sei lá o quê, eu falei, quero isso aí. E aí quando veio vitamina de banana para minha esposa e um café para mim. Eu, puta que pariu, eu já lá troquei, né? Falei assim, toma aí o meu café, porque eu não sabia o que quero, mas eu queria agradar ela. Aí o cara falou, não, esse daqui é muito bom. Eu falei, então eu quero desse daí. Mas eu não sabia que era vitamina de banana, e ela não toma vitamina. Eu, tá bom, né? Eu tomei. Mas era por quê? Porque às vezes a gente vai pela facilidade. O cara falou que era bom, mas era bom para ele. Ele entendia, né? Eu não. Aí tô nessa. Beleza. E legal. Então, antes você não conseguia captar nada, era só barulho, e agora já consegue lá. Já consigo entender parte significativa do diálogo. Como é que você se sente em relação a isso? Ao saber que 1 mês e meio atrás não era nada e agora já é alguma coisa. Qual é a sensação?
Ah, Caio, eu no primeiro vídeo da Meta Smart, eu até fui para ali depois de ter concluído, eu falei, caraca, bicho, já lagrimando, eu falei assim, putz, é uma puta conquista para mim conseguir ver que o meu esforço tá me fazendo alcançar, porque eu particularmente um tempo atrás eu era muito descrente de atingir. Eu sofri um acidente muito cedo e fraturei minha perna, e aí eu não consigo fazer aquele movimento do pé assim, tranquilo, né? Tem um pouco de dó e às vezes ele solta sozinho e tudo mais. E quando eu conheci minha esposa, eu falei, ó, eu nunca vou dirigir, porque eu tenho esse problema no meu pé e eu não vou dirigir. Já tentei, eu reprovei no exame de direção. No primeiro dia do exame de direção, eu xinguei o cara lá, o avaliador, fiquei suspenso no Detran. Eu falei, porra, bicho, eu não vou fazer isso de novo não. Foi uma apurrinhação, não é pra mim não. Aí ela foi. Eu falei assim, cara, tenta de novo, um pouco mais de paciência, você vai conseguir. Aí ela fala assim, ó, tenta de novo. Se eu não conseguiu, tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. E aí quando eu consegui ouvir e entender o que o cara falava, eu falei assim, nossa, cara, parece um sonho se realizando, porque pra gente que vem assim da parte passou certa dificuldade, conquistar o que a gente conquistou até hoje. E hoje, tipo, muitos amigos meus já falam inglês, já têm um outro ambiente de vida, ou já tiveram outras experiências. E eu falei assim, cara, eu tô buscando agora. E aí eu vejo e falei assim, poxa, falta só isso aqui. E agora, assim que eu conseguir concluir o curso e estar pronunciando, a meta seguinte é visitar o Canadá e, se Deus permitir, e a faculdade tiver concluída, é ficar por lá mesmo, sabe? E eu falo assim, tá me dando assim, tá criando uma ponte absurda. E eu tento, até acho engraçado, mas eu tento procurar alguns canais tudo atrelado ao que eu quero. Se eu quero ir para o Canadá, eu procuro pessoas que trabalham lá na área que eu quero trabalhar. Para poder até ter aquelas dicas de tipo, olha, o mercado de trabalho aqui não tá legal. Pô, já me dá uma desmotivada, né? Então eu sempre pego desse jeito, eu sempre procuro. Aí quando eu não acho, aí eu pego de outros lugares, mas eu tento pegar de pessoas, de Vancouver e desses lugares assim das quais eu penso um dia morar. E aí eu vejo assim que quando eu consigo entender que ele tá falando, eu falei, nossa, cara, como o cara falou, às vezes o sotaque é diferente, a pegada é diferente, e hoje eu consegui perceber que tem um sotaque, porque para mim antigamente nem existia sotaque no inglês, a não ser quando você via aqueles filmes de cowboy que o cara fazia, tipo, mascando o fumo, aí você percebe, mas nos demais eu não conseguia ver que tinha diferença da pronúncia do Canadá, pronúncia do norte dos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos, para mim não tinha diferença. E agora eu já consigo pegar. Falei assim, eles puxam um pouquinho mais aqui, thank you. Ah, fala um pouco mais rápido, ou fala um pouco mais contido. Então já começa a perceber os vícios ali da linguagem. Eu falei assim, pô, isso daqui. Aí às vezes eu falo com a minha esposa, eu falo assim, esse cara não é de tal lugar, esse cara não é hollywoodiano, esse cara aí deve ser de outro país. Aí vai lá olhar, o cara realmente não é de Hollywood, não é dos States. Porque não tem aquela pegada de gíria, não tem a pegada de falar mais. Meio, eu até achei engraçado, não sei quem que falou lá no grupo, falou assim, não, tem que entender que o inglês americano é como se fosse o inglês da malandragem. Aí eu falei, pô, mas da malandragem? Eu falei, é. Aí eu falei, por quê? Porque o inglês britânico, não, o inglês britânico é os caras pomposos, fala olhando de cima. Eu falei, mas então não tô em casa então, porque brasileiro e Estados Unidos estão todos no mesmo barco, né? Aqui malandragem para malandragem. É a mesma história, né? Vieram da Europa, fizeram as colônias ali, lá foram as 13 colônias, né, para ali para os Estados Unidos, Uhum. se transformou nos 50 estados. Legal. E só mais uma pergunta que eu tenho para te fazer.
O que significa isso? Ser Shameless in the Making. O que significa ter concluído o primeiro estágio? Olha, para mim, o primeiro estágio, ele me deu, assim, até achei engraçado que eu estava relutante de participar da live com a Débora. É um marco que botou uma parte de mim que me mostrou a minha capacidade, me mostrou o concurso está me proporcionando, né? E concluir o estágio 1 foi tipo assim, olha, cara, tu chegou até aqui. Olha o quanto você evoluiu em um mês. E aí, bora botar pra frente, bora botar pra cima pra gente continuar e concluir? Tipo, daqui só tende a melhorar. Achei engraçado por conta disso. Falei assim, ó, daqui só tende a melhorar. Aí eu falei assim, pô, é real. Você não tem costume de dar um passo pra trás. Mas se você der, dá ele pra trás, mas dá uns 2 pra frente. E é bem isso. Às vezes a gente volta ali, não entendeu. E o primeiro estágio foi muito disso. Para mim foi mais maçante porque por conta do atraso tive que me dedicar bastante. Teve fim de semana que eu não saí nem sábado nem domingo porque o curso estava focado no curso de inglês. Acho que no fim de semana passado, no retrasado, foram 3 horas de manhã, mais 3 horas da tarde para poder conseguir ir colocando as coisas. E aí a parte mais demorada não é nem na plataforma. A parte mais demorada é fora dela, porque aí tem que assistir os Airplane Trip. Aí eu demoro um pouco mais, né? E aí foi bem isso. Falei assim, ó, acabou de entrar uma amiga minha, a Gabriela, que inclusive mora, não sei se é nos States mas eu sei que o esposo dela é estrangeiro. E aí eu fico seguindo ela no Insta para poder pegar ali um pouquinho de inglês. Bem isso. Mas o estágio 1 me deu a segurança que eu não tinha, né? Me deu ali o norte do curso de que eu daqui a, como você falou, breve, eu já vou estar entendendo mais do que eu entendo. Então, para mim, ele falou assim, vamos lá e vamos continuar, que o teu objetivo já está perto. É bem isso. Muito bom. Eu não sei que horas a gente começou, acho que foi 9, 10 por aí, né? Já são 10h25, mas se eu pudesse, ficava mais tempo, cara, de verdade. Se eu pudesse, mas eu não quero te atrapalhar, você ainda tem que fazer suas coisas, tem faculdade, tem almoço, daqui a pouco você vai trabalhar. Daqui a pouco Mas eu quero te almoço. agradecer. Mas eu quero te agradecer por essa conversa aqui. Como eu falo para todo mundo, né? Quem se beneficia com tudo isso daqui sou eu e os próximos alunos. Eu estou estudando contigo aqui, estou descobrindo coisas novas sobre o CCI nessa conversa aqui contigo. Então, eu só tenho a te agradecer e te dizer que eu estou ansioso para a próxima conversa no final do estágio 2. Eu que agradeço, Caio. A gente sabe que não é comum o dono do curso, assim, o CEO do CCI tá entrando em contato com a gente, assim, acho muito legal. Foi quando eu vi a primeira do Zeca, eu falei assim, cara, é sério isso? Eu não acredito. Falei, não, agora minha esposa vai ter coragem. Eu falei assim, não, a gente vai sem coragem mesmo, vamos. Aí ela falou assim, não, mas qualquer coisa, pensa o seguinte, ignora os nomes que estão subindo ali e olha só para a câmera. Aí eu falei assim, liguei meu computador e tá aqui com a tela do CCI aberta. Aí eu falei assim, às vezes eu olho ali para poder não travar, né? Aí bota a mão na cara assim que é para te esconder que você tá rindo sem graça. Aí e vai assim mesmo. Nunca gostei de. Eu falo assim, né, que quando eu falo muito, mas não é a pessoa que vai dar o pontapé para começar uma conversa. Entendeu? Cara, show demais. Então, só esse momento aqui, a Ângela quer entrar ao vivo aqui com a gente, quer conversar junto. Ela mandou um convite. Só esse momento aqui, meio que ele já faz parte automaticamente desse processo de se transformar em um aluno shameless, que não tem vergonha. Porque imagina,
Não é uma coisa normal fazer uma live no Instagram. Live no Instagram é para influencer, para quem é músico, para quem tem curso. Então, você vê aqui, passou praticamente 1h30 conversando e com gente conhecida entrando, saindo, te acompanhando, te ouvindo. E vai ficar disponível reprise, vai ter mais gente vendo. Então, isso é uma forma de combater a vergonha, né? Um dos medos lá dos Estados Unidos, eu sei que tem uma pesquisa que parece que o top 2 dos medos é a morte e o medo de falar em público. E para algumas pessoas o medo de falar em público está acima da morte. Caraca. Lá nos Estados Unidos. Então, meio que fazer isso aqui, só de estar fazendo isso aqui, é combater um dos maiores medos da humanidade. Então, é grande coisa isso aqui, é grande coisa. Então, parabéns também. Parabéns também. Obrigado. Em breve você está conversando com o Ezequiel, o cara que desenvolveu a plataforma, porque ele é aluno agora. E ele Olha, é de que Minas legal. Gerais. Ele é de Minas, mas ele não é de BH, ele é de uma outra cidade. Eu morava em Juiz de Fora, Eu interior não de sei, Minas. eu não sei a cidade onde ele mora, o município, mas é uma cidade que o nome não é muito conhecido, não. É meio que interior. Mas em breve vocês estão conversando aí sobre a plataforma, sei lá, em inglês. Legal. Em inglês, isso é legal. Então, vamos fazer essa ponte também. Se isso aí serve para criar esse networking, né? E Com olha que certeza. interessante, é desenvolvedor, é de Minas, você gosta dessa parte da automação, e você morou um tempão lá, né? Tá 9 anos aqui. Tem 9 anos que eu voltei para Manaus, passei praticamente uma parte da infância e adolescência lá em Minas. Então, olha aí, voltou aqui com a maioridade lá dos Estados Unidos, né? 21 mais ou menos. Fazendo as contas. 23, com 23 anos. Então, beleza. Juro que eu queria continuar conversando aqui, mas eu quero deixar esse papo para o estágio 2. Eu quero Perfeito. perguntar umas coisas aqui, mas eu quero comparar com a data de hoje. Eu quero comparar o que você vai estar conseguindo fazer lá. Estágio 2 eu vou estar tentando já falar inglês. Vamos lá, então. O diálogo vai ser já mais em inglês. Show de bola. Vamos Show fazer de bola? um misturado lá no estágio 2. Legal. Então, Beleza, vamos lá. Bye, bye. Bye bye.